mais uma vez, dentro de todo esse tema, falando sobre os acontecimentos e agora, como a gente já passou por vários temas dentro desse tema maior chamado escatologia, então eu vou falando agora de uma maneira, vamos dizer assim, a nós pontuarmos o que significa os eventos e os acontecimentos. Por quê? Porque agora que a gente já passou detalhadamente por alguns deles, não todos, mas algum deles, então a gente já começa a entender, e isso é maravilhoso para a nossa fé, para o enriquecimento da nossa fé, para o alimentar da nossa inteligência de fé, para que nós possamos permanecer e prevalecer, porque sabemos que existe um futuro, e um futuro maravilhoso em nome de Jesus, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que vai nortear os últimos acontecimentos? Bom, será principalmente a grande tribulação. E eu sempre falo para você, isso na maioria dos livros nem tem. Eu que estou falando, né? Não obstante estarmos passando por uma tribulação, não significa com isso que estejamos na grande tribulação. Por que Jesus fala grande? Isso significa que existem tribulações menores, que é, por exemplo, na nossa geração, na nossa era, isso que nós estamos passando aqui. Existe uma série de situações, principalmente a respeito dessa pandemia, as suas consequências, não pela enfermidade somente, mas por tudo que a enfermidade está reverberando na sociedade mundial, né? Questões psicológicas, questões emocionais, questões financeiras, questões materiais, uma série de coisas. Ou seja, esse vírus ele está provocando uma série de consequências que talvez, dizem alguns estudiosos, passem anos para poder reconstruir e restaurar exatamente o que esse vírus está causando, seja na economia, seja na sociedade no geral, sociedade humana, seja nos países, seja em relação, por exemplo, aqui no Brasil, ao desemprego, a miséria, a pobreza, aos estudos, à educação, à cultura, uma série de temas, né, que estão sendo totalmente ressignificados exatamente por causa da pandemia. Então, isso que nós vivemos é uma tribulação. A Bíblia fala lá em Mateus, que a gente já leu, que são rumores de guerra e são também situações de miséria, de fome e de pestilência, né, que é esse momento que nós estamos falando. Mas Jesus chama isso de princípio das dores. Eu chamo, não discordando de Jesus, é princípio das dores, mas eu chamo isso de tribulação. Tá? Por quê? Porque é uma situação extrema, né? Se não nos atinge de maneira direta em relação à pandemia, que muitos de nós somos atingidos por causa da pandemia em si, e seja também dos resultados das outras pandemias que essa pandemia está causando. Tá? Então, dentro disso, existe o momento da grande tribulação, quer dizer, a tribulação vai andando, princípio das dores, irmãos contra irmãos, filhos contra pais, né? Nações contra nações, que não é uma guerra, mas é uma situação um tanto quanto, vamos dizer, uma guerra fria entre as nações. Por exemplo, isso que aconteceu, eu sempre cito, né, a Inglaterra, quando abre as fronteiras para todos os países, menos para a França. Claro que eles falam, né, mas isso está intrínseco, né, no inglês, na cultura inglesa, em relação aos franceses, de conflitos passados, né? Então você percebe que é uma guerra fria, né? E você percebe isso em muitos momentos em vários países, né? Por exemplo, agora eu falo de maneira diplomática, né? Por exemplo, essa animosidade entre Argentina e Brasil,
entre Argentina e Uruguai, né? Essa animosidade que tem entre México e Estados Unidos, né? Você perceba que tem sempre uma certa, né? Russos e os ucranianos, né? Você tem sempre essa animosidade, um tanto quanto enrustida, mas existe, né? Japoneses e sul-coreanos, japoneses e chineses. Você vai lá na história, você lê a respeito. Não dá para eu falar tudo, mas só para a gente entender que existe. Então, a Bíblia chama isso, e Jesus pontua muito bem, como rumores. Não é uma guerra, mas são rumores. São aquilo que a gente chama hoje em dia, aprendeu a chamar de fake news, né? Fatos, discussões, diz que diz, né? A gente percebeu nas Olimpíadas o que os japoneses fizeram, né? Para colocar panos quentes. Quando foi a entrada dos sul-coreanos, eles colocaram a Grande Coreia, quer dizer, para agir diplomaticamente em relação à Coreia, aquele pé atrás que os coreanos, sul-coreanos, têm com os japoneses, né? Os chineses, nas acomodações, tiveram acomodações melhor. Então você tem toda né? Você percebe no cotidiano, no dia a dia, o que os chineses fazem com os habitantes de Hong Kong. Então toda essa situação, você perceba que é uma tensão. Falando vamos dizer, dos rumores internos, por exemplo, a tensão que existe entre o poder executivo e o poder judiciário, principalmente nessa geração de políticos, principalmente nessa geração, né, dos magistrados, que parecem mais militantes do que magistrados, parecem mais um partido de oposição ao governo do que outra coisa. Então você percebe as tensões. Jesus pontua isso como rumores. Mas daí a grande tribulação ainda não. Porque a grande tribulação, como eu já falei para você, é como se fosse o desembocar de um processo de desgaste do gênero humano, um processo de desgaste da cultura, um processo de desgaste das relações, né? Claro que você percebe a manifestação do Espírito Santo em reter, em segurar. Por quê? Porque esse segundo grupo, que é o grupo dos ímpios, perdão, não é o grupo dos ímpios, falei errado, é o grupo gentílico, está sendo ainda alcançado pela misericórdia do Senhor. Então nós estamos nesse processo. Então, o que pontua a grande tribulação? Oi, tudo bem? Oi, Kátia. Sempre orando por você, pela Rafa, e que o Senhor esteja te consolando, te confortando e derramando da sua paz. Viu, Kátia? Beijo para você. Oi, Henrique, tudo bem? Firme nas promessas? Deus abençoe você, Henrique. Feliz Dia dos Pais. Obrigado para você também, para todos os nossos pais e vovôs, né? E aqueles que são pais, né? Os titios, né? Aqueles que são responsáveis. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Para as mães também que são pais, são mães e são pais também ao mesmo tempo. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo para todos. Felicidades. Parabéns pelo dia especial, pastora Amara também. Parabéns, bispo, pelo Dia dos Pais. Parabéns para você também aí na tua casa. Parabéns ao seu Ulisses. O Senhor esteja sobre a vida dele, em nome de Jesus. Também, obrigado, Amanda. Um beijo para você. Deus abençoe. Parabéns para o Fábio. Parabéns também ao outro Fábio, o Fábio da Márcia. Deus abençoe, Fábio. Também o seu Augusto. Parabéns a todos vocês aí, a todos os pais, né? Em nome de Jesus. Também a você, Luiz Henrique, papai, Deus abençoe você, pai do Gustavo, da Letícia, o Senhor esteja sobre a tua vida. Parabéns, João! Deus abençoe a sua casa, a sua família, João, o pai, papai também, vovô, Deus abençoe a vida do João. Bispo Antônio, Deus abençoe, Bispo Antônio, como pai e também como vovô, Deus abençoe a todos vocês. O Carlos da Eva, Deus abençoe, Carlos.
parabéns pelo dia também como vovô, também como pai, o Senhor esteja sobre a tua vida, meus tios, né, meu pai também, Deus abençoe, parabéns, seu Toninho, seu João, seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dália, Deus abençoe seu João, seu Toninho, também um beijo para todos os pais, Deus abençoe a todos, a plenitude, a presença, o poder, e daqui a pouco nós estaremos orando pelo papai de maneira especial. Parabéns pelo dia, seja um domingo muito marcante, um domingo assim de lembranças, de memórias maravilhosas, né? Pelos papais, por você que é pai também, por tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família como sacerdote, em nome de Jesus. Deus abençoe, Eva. Obrigada para todos os pais e você também. Deus abençoe aí a vida do Carlos, né? Deus abençoe, e do Cris também, né? Seu genro, Cris, que também é papai. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom, então, isso é muito importante, porque às vezes a gente, às vezes não, sempre, a gente quer um ponto, né, um ponto de início, como se fosse uma prova, como se fosse uma coisa cronológica, assim, no nosso cronômetro, né, humano, né, gregoriano, no nosso cronômetro do calendário romano, ou pode ser até judaico, lunar, ou solar, não tem problema. A gente quer um dia, não é um dia, é um processo. É um processo, desculpe agora, negativo, porque é um desgaste do gênero humano, da criação, da natureza. Mas a grande tribulação, que é exatamente onde essa tribulação nossa vai desembocar, ela é pontuada pela manifestação, pelo reconhecimento do anticristo. Concomitantemente, nesse momento, agora não vai me perguntar, porque eu também não sei, se é no primeiro dia, no segundo dia, eu sei que é quando se manifestar o anticristo, haverá um momento em que acontecerá um arrebatamento. E o que é o arrebatamento? O arrebatamento é a ressurreição dos mortos, daqueles que são do Senhor, e a transformação daqueles que estiverem vivos, a transformação daqueles. E aí nós seremos arrebatados, porque nós nos encontraremos nas nuvens, né, a noiva se encontrando com o noivo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos, mas estão mortos no Senhor. O Senhor nunca fala que está morto, ele fala que dorme. Né? Ah, fulano dormiu, né? Ou seja, morreu, mas morreu com propósito. Qual o propósito da primeira ressurreição? É assim que Deus trata aqueles que morrem no Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ressoada a trombeta, não é a trombeta, aquela trombeta do Apocalipse, né? Alguns colocam como sendo a primeira trombeta. Não, essa trombeta já está dentro de uma condição de grande tribulação, tá? Trombetas, selos, né? Tá tudo ligado à grande tribulação. Aqui não. A trombeta aqui é como um anúncio, uma anunciação, como a gente fala no nosso português, né? Anunciação. É um anúncio de que a igreja será retirada, será arrebatada. Volto a repetir, conforme aquilo que a gente entende profeticamente no Antigo Testamento. Elias, Eliseu, Noé e Enoque, Moisés e Josué, né? Então você tem essas figuras do Antigo Testamento, tá? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, significando que nunca mais nós nos separaremos de Jesus, até de maneira física. Agora estaremos
permanentemente com o Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Né? Então é exatamente a concretização dessa palavra profética de que desde os profetas antigos, desde os livros históricos, o Senhor vai pontuando a cada geração que um dia haverá o resgate, a redenção plena de todos aqueles que servem ao Senhor Deus. Então, isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Isso precisa acalentar, apaziguar a nossa ansiedade, o nosso desespero. É fácil? Claro que não. Está aqui um que precisa sempre trabalhar essa situação na minha vida. Claro, não é fácil. Mas isso não significa que o Senhor não deseje e que o Senhor não coloca na sua palavra toda a condição para que eu ande, para que nós andemos dessa maneira, né? Como diz a palavra do Senhor lá no livro de Abacuque e outros textos também, que nós sejamos como carneiros montanheses, de montanha, né? Por quê? Porque eles pulam, eles se alegram. Aí você fala você vê aquelas montanhas todas, né? Quase que a 90 graus. E aqueles carneiros pulando de um lado para o outro nem percebem, parece que eles não percebem que estão sobre precipícios, né? Então nós precisamos viver dessa maneira, em alegria no Senhor, que o Senhor nos capacita, como os carneiros monteses, né? E diz a palavra em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então você percebe o quê? Que haverá um arrebatamento, mas isso não significa que aqueles que permanecerem não sejam alcançados se quiserem. Mas aqueles, e aqui eu não falo de uma segunda chance, mas é para aqueles que ainda não se converteram, né? Os que se converteram de fato serão arrebatados. E aqueles que não tiveram ainda todo o espaço, todo o ambiente para ouvir do Evangelho, ainda terão um certo, vamos dizer assim, um momento para isso. Mas isso não significa que seja a segunda chamada. É para aqueles que ainda, por alguma razão, não tiveram contato com o Evangelho. De fato. Por exemplo, o primeiro grupo que eu sempre falo para você. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse povo, em algum momento, até mesmo alguns dentro da própria grande tribulação, se encontrarão com o Senhor Jesus. Por quê? Porque é aqueles que reinarão. E a Bíblia fala que eles terão tronos. Porque a gente já leu em 1 Coríntios, que a gente eu não coloquei aqui, mas que nós julgaremos aos povos, às nações e aos anjos. Tá certo? Então, essa linha de raciocínio que eu preciso, se possível, desenvolver, aprender, me lembrar, trazer à memória sempre.
Então, o Senhor sempre terá destinado um ambiente de proteção, de preservação para aqueles que servem ao Senhor. Lembre-se, traga sempre sobre a tua memória isso. É importante para a tua saúde emocional, a tua saúde física, a tua saúde psicológica, para que você consiga permanecer andando como os carneiros monteses, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo isso sobre a palavra do Senhor, sobre a presença do Senhor, mas também sobre a nossa vida, né? Eu estou agora só falando da ordem dos acontecimentos. Por quê? Porque eu creio que agora que a gente entendeu tanta coisa, a gente precisa falar a síntese de tudo isso. Então, a ordem dos acontecimentos. Então, estamos dentro da grande tribulação, que é o início, vamos dizer assim, de todas as coisas, a partir da manifestação do anticristo, e do outro lado, enquanto concomitantemente o anticristo é identificado, segundo o que Paulo diz, né, segundo a eficácia de Satanás, lá em Tessalonicenses, do outro lado, né, é identificado o arrebatamento daqueles que servem ao Senhor. Tanto aqueles que estão dormindo, como aqueles que estiverem vivos naquele momento estarão sendo elevados a se encontrarem com o noivo, né? A noiva se encontrando com o noivo sobre as nuvens, conforme aquilo que Paulo diz. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. E que a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida. Estamos falando da ordem dos acontecimentos agora, de uma maneira, a síntese de tudo isso, né? Só para que a gente vá andando agora já com tudo falado, tudo lido, todos os textos, e agora a gente vai assim de uma maneira mais resumida. Vamos orar, colocando tudo isso diante do Senhor. Nós somos como aqueles que esperamos, aguardamos esse dia maravilhoso, nessa expectativa, aquilo que eu sempre falo, né? Até o Senhor Jesus fala que estaria em jejum, né? E a Bíblia fala que ele só se alimentará e tomará do cálice, comerá do pão agora nas bodas do Cordeiro. É como se ele estivesse em consagração, em jejum, né? Nos aguardando para estarmos juntos nessa festa maravilhosa. Glória a Deus. É por isso que eu falo que essa festa é tão importante. Não tem como eu atrelar, achar que é um único acontecimento, o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. Não. Primeiro o arrebatamento, se encontra com o noivo, vão para a festa, enquanto aqui estará acontecendo a grande tribulação, vou pontuar isso agora à tarde, enquanto estiver acontecendo tudo que está em Apocalipse, principalmente do capítulo 5 até o capítulo 20 do Apocalipse, a igreja estará na festa das bodas do Cordeiro. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco todos os nossos queridos aqui, principalmente, ó Deus, aqueles que estão hoje